o perdão vai desfazer o vazio do medo, que nós lutamos tanto para preencher esse vazio que o medo da morte nos coloca. Vou colocar a morte como o fim de qualquer coisa. Uma taça que quebra, morreu. Uma flor que murcha, morreu. Uma cadeira que quebra, morreu. Temos muito medo de muita coisa. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. O vazio engendrado pelo medo tem que ser substituído pelo perdão. E é isso o que a Bíblia quer dizer com entre asas, não existe morte. E é por isso que eu pude demonstrar que a morte não existe. Eu vim para cumprir a lei, reinterpretando-a. A lei em si mesma, se compreendida de modo adequado, só oferece proteção. Foram aqueles que ainda não mudaram as suas mentes que trouxeram para ela o conceito do, entre aspas, fogo do inferno. Eu te asseguro que darei testemunho de qualquer um que me permitir, em qualquer medida que ele me permitir. O teu testemunho demonstra tua crença e assim a fortalece. Aqueles que testemunham por mim estão expressando, através dos seus milagres, que abandonaram a crença na privação em favor da abundância, que, como aprenderam, a eles pertence. Nós já temos essa ideia de que a morte não existe. Bom, tudo que nós temos aqui de aprendizados indicam que nada morre. Então, nós sabemos que o que é pó volta ao pó. Se o que é pó volta ao pó, e tudo vem do pó, porque tudo vem do chão, inclusive nossos corpos, tudo que vem do pó volta ao pó. Eu tenho dito que na quarta-feira de cinzas da Igreja Católica, o padre coloca um pouquinho de cinza aqui nesse ponto acima do nariz, entre as sobrancelhas, e diz: lembra que o que é pó, o pó voltará. É uma referência a tudo o que é pó, a todos os corpos físicos. A ciência diz que nada se cria, tudo se transforma. Que tudo está à disposição na natureza. O que nós fazemos é transformação. Nós não criamos nada. A matéria-prima toda está na natureza. Tudo vem do chão, tudo vem da terra,
tudo está à disposição na natureza. Então, nada morre, tudo se transforma de uma coisa em outra. Você transforma pó e água em uma árvore, a árvore transforma em frutos, os frutos se transformam em alimentos, depois a madeira pode se transformar em casas, móveis, objetos, e depois tudo, sem dúvida e sem exceção, retorna de novo para o chão, volta ao pó e se reforma. Vai tomar outra forma, de outra coisa. Então os frutos da terra, eles tomam a forma do nosso corpo, por exemplo, e depois o corpo volta a fazer parte da terra novamente. Então nada morre. O medo, o vazio deixado pelo medo, porque esse vazio que está em nós é o medo. Inclusive o medo da morte. No entanto, nada morre. Mas como sair do medo? O perdão. Se nós perdoamos tudo o que é medo se desfaz, se extingue com o perdão. E volta a certeza da vida, da alegria e do amor. Porque uma pessoa que tem medo não tem vida, não tem alegria, não tem amor. E quem tem amor não tem medo, tem alegria e tem vida. Me lembro, acho que desde os 3 anos de idade, eu passava na frente de uma casa que tinha um terreno muito grande. Era um terreno grande no centro da cidade, porque as pessoas tinham terrenos grandes, depois as cidades foram crescendo, mas as pessoas foram muito construindo, tirando as árvores e construindo. Eles tiravam as árvores, faziam calçadas, garagens, edículas, e o terreno ficava todo cimentado. Então, naquela época as pessoas achavam aquilo bonito, o terreno todo limpinho, as calçadas limpinhas, lavadinhas. Tinha alguém que botava ladrilhos nas calçadas de casa. Então você olhava para o terreno da pessoa, para casa, era tudo cerâmica, cimento, não tinham árvores. E as pessoas, algumas achavam bonito porque era bom, porque não precisava varrer, porque a árvore cai folha. Mas esse senhor, ele era um senhor já de devia ter uns 40 anos, eu devia ter uns 3, por aí. E eu passava na casa dele, e a cerca era uma grade que tinha cerca, então dava para olhar para dentro, e não era muito alto, as pessoas não tinham muros altos ou cercas nas casas, era uma gradinha mais decorativa até que faziam. E ele tinha muitas árvores. O terreno dele era quase uma reserva particular nativa. E eu parava na frente da casa dele e ficava olhando para as árvores, porque também tinha muitos pássaros. E eu ficava, acho que, muito tempo ali parado olhando para as árvores. E eu me lembro de umas 2 ou 3 vezes ele passar dentro do terreno e notar a minha presença lá na calçada do lado de fora e ficar olhando para mim. Ele ficava me observando. E aí eu ficava mais um pouquinho e ia embora.
ele não falava comigo também, nem eu com ele nada, assim, né? Eram olhares, que ele olhava para mim, hoje eu penso, ele devia pensar, que será que esse menino tanto olha para cá, né? Mas era porque eu gostava muito das árvores. E aí, depois eu mudei de lá e nunca mais voltei lá para ver aquelas árvores. Mas há um tempo atrás, eu sonhei com a cidade. Eu sonhei que eu tinha ido lá. E eu estava caminhando pelas ruas da cidade. E eu me lembrei do terreno. E no sonho, eu pensei, vou lá ver o terreno. Eu acho que era o seu Brum. O sobrenome dele, acho que era Brum, a gente chamava ele o seu Brum. A gente costumava chamar as pessoas pelo sobrenome lá nessa região. Primeiro o sobrenome, depois o nome. Então eu não sei o nome dele, mas eu acho que o sobrenome, se bem me lembro, era Brum. E quando eu cheguei na frente do terreno, estavam cortando todas as árvores e preparando a construção de um edifício. Uma construção. E estavam cortando tudo. E eu fiquei muito triste. E eu estava olhando para aquilo, as árvores estavam sendo cortadas, estava sendo tudo tirado e já estavam com as máquinas e os construtores, né? Isso é o progresso, mas eu gostava tanto dessas árvores. E aí eu estava lá no sonho, olhando aquilo, e alguém parou do meu lado e disse, não se preocupe, essas árvores, elas já foram todas transplantadas, mesmo antes de serem cortadas. Elas estão todas em outra dimensão. E aí me mostrou todas as árvores que estavam muito vivas em outra dimensão. Assim também nós. Não existe morte. Nada morre. Nem o corpo, nem nós, nem nada. Então não há por que termos medo. E se temos medo ainda, é porque ainda não demos o perdão. E nesse momento, eu dei o perdão para toda aquela situação, para todas aquelas pessoas, para todos. E saí contente de lá. Porque nada morre, nada se perde, nada está perdido. Agora, se nada morre, nada se perde, tudo volta à origem, tudo se transforma, por que não seria assim conosco? E é. Então, o perdão é a chave da felicidade. Temos que fazer um exame de consciência e ver se há medo. Medo de perder alguma coisa. Porque aqui, como tudo é perecível, nós temos muito medo de que as coisas se percam, ou de que nós possamos perder alguma coisa. Por quê? Nós sabemos
da eternidade. E nós gostaríamos que tudo fosse para sempre na forma em que se encontra. E temos medo que as coisas mudem, que se alterem, que se modifiquem. E o medo, se nós entramos no medo, nós saímos do amor. Se nós saímos do amor, nós perdemos a alegria e a felicidade. Então, o perdão vai desfazer o vazio do medo, que nós lutamos tanto para preencher esse vazio que o medo da morte nos coloca. Vou colocar a morte como o fim de qualquer coisa. Uma taça que quebra, morreu. Uma flor que murcha, morreu. Uma cadeira que quebra, morreu. Então nós temos muito medo de muita coisa. O amor perdoa e o perdão desfaz o vazio do medo. E aí nós estamos plenos e não temos mais medo de nada. Eu vim para cumprir a lei, reinterpretando-a. A lei em si mesma, se compreendida de modo adequado, só oferece proteção. Perguntaram para Jesus, isso está na Bíblia. Enquanto ele estava no Egito, quando ele reapareceu no Egito, depois dos 30 anos, que dos 12 aos 30 anos ele ficou em retiro, em estudos, se preparando. E então perguntaram se ele veio para mudar a lei. E ele disse: as leis do Egito estão certas, estão perfeitas. Eu não vim para mudar a lei, eu vim para ajudá-los a interpretar, a reinterpretá-las, porque vocês estão interpretando de modo equivocado. Eu vim para ajudar a reinterpretar a lei do modo como a lei é. A lei em si mesma, se compreendida de modo adequado, só oferece proteção. Foram aqueles que ainda não mudaram as suas mentes que trouxeram para ela o conceito do fogo do inferno. Eu te asseguro que darei testemunho de qualquer um que me permitir, em qualquer medida que ele me permitir. O teu testemunho demonstra a tua crença e assim a fortalece. Aqueles que testemunham por mim estão expressando através dos seus milagres que abandonaram a crença na privação em favor da abundância que, como aprenderam, a eles pertence. O que é essa crença na privação, essa crença na escassez? É a crença de que pode faltar. A mãe de uma amiga minha, ela estava bem idosa. Ela estava com
muito dinheiro na poupança que ela ficou economizando a vida toda. E quando estava com dificuldade de caminhar, os filhos disseram: mãe, vamos tirar o dinheiro da poupança e vamos comprar um carro, que é para quando você precisar ir no médico, fazer uma consulta, alguma coisa, né? Para deixar um carro aqui, que daí tinha alguém da família lá que não tinha carro, mas morava perto, ajudava ela, pode vir aqui e o carro vai ser muito útil para você. Não, porque eu posso precisar. Esse dinheiro é para quando eu precisar. E aí dizia: não, mas agora você precisa. Não, eu ainda não preciso do carro. Ainda posso ir do jeito que vou. Deixa o dinheiro lá, para quando eu precisar. A crença em que pode faltar. A crença na privação. E parece que a gente não tem muito essa crença, né? No entanto, eu vou pegar um outro exemplo. Por que você paga um plano de doença? Porque você tem a crença de que a tua saúde física pode faltar. E aí tu vai precisar. As pessoas começam a pagar muito jovem. Mas e se eu ficar sem a saúde? Eu vou precisar de um plano de doença. Vou precisar disso. Seguros de morte. Agora vê que interessante, eles chamam seguro de vida. A única coisa que eles asseguram é o reforço na morte. Que você paga porque você vai morrer. Você paga para segurar que, como está seguro que vai morrer, então você paga o seguro. Então, todo tipo de seguro que se faz é uma crença na privação, uma crença na falta. O medo de precisar. O medo de que alguma coisa estrague. E hoje se paga seguro para tudo. Você compra uma passagem de avião, logo em seguida começa a venda de seguro. Seguro para o caso de você desistir da viagem. Seguro para o caso de você perder o avião. Seguro para o caso de perder uma bagagem. Seguro para... pouco você paga, está pagando mais de seguro quando vai viajar do que de passagem. Então, isso é a nossa crença na privação. Agora, para relembrar, ele diz aqui que a abundância é o nosso direito. E o que é abundância? Abundância é quem tem tudo. E o que é ter tudo? Ter tudo é ter amor. É ter alegria, é ter felicidade, é ter paz. Por que é que as pessoas trabalham? Porque elas querem comprar coisas para serem felizes. Então, a gente compra as coisas porque quer a felicidade. A gente compra o sonho. Você não compra um carro, você compra um sonho.
As pessoas não dizem, ah, meu sonho é ter um carro, ah, meu sonho é ter uma casa, ah, meu sonho é ter isso, meu sonho é ter aquilo. E por que você sonha com isso? Para ser feliz. Aí você compra o carro e o carro amassa. E aí o que aconteceu com o sonho? De ser feliz. Então a felicidade não está no carro. A felicidade não está nas coisas. Está em você. E você pode ter todas as coisas. Mas se você não está feliz e em paz, nada disso é bom. Se você está feliz e em paz, qualquer coisa é bom. Isso eu já escutei dito de outra forma. O muito sem Deus é nada, o pouco com Deus é tudo. Só que com Deus não tem pouco. E com Deus, tudo é abundância. Então a gente pode refazer isso, dizendo, com Deus é tudo, sem Deus é nada, ou muito pouco. Isso é pouco demais para trocar pela minha alegria. Qualquer coisa que você troque pela abundância, e abundância é amor, alegria e felicidade, é insuficiente. Julga insuficiente, não troca. A alegria, porque a alegria está em você, não está em nada que possa estar lá fora. E abundância é isso. É alegria, felicidade e paz. Isso é abundância. Aí você encontrou o reino. Isso é o reino. E agora, em sequência, busca primeiro o reino, e tudo o mais te será dado por acréscimo. Depois as outras coisas todas vêm aquilo que tu precisa. Não precisa mais te preocupar. O nosso investimento, portanto, é no reino. Esse deve ser o nosso maior investimento. Jorge, quando você contou do seu sonho, quando você falou do perdão, o perdão, no fundo, é tirar o significado daquela situação, porque as árvores, quando você entendeu que elas tinham sido transportadas para uma outra dimensão, antes mesmo de tudo acontecer, você percebeu então que na realidade não existiu destruição, né? Então o perdoar seria isso? Tirar o significado daquela situação? E por que nós julgamos e condenamos? Porque, na verdade, eu coloquei, eu fiquei tão triste porque vi aquilo, né? Na verdade, é um julgamento e uma condenação. Eles cortaram as árvores. Então eu julguei, condenei, como resultado, eu mesmo me condenei à tristeza. Tá? Porque eu dei um significado às coisas que as coisas não têm. Então, nesse caso, dar o perdão é dar a perda material. Uma perda pequena é uma perdinha. Uma perda grande é um perdão. Né? E olhando assim, não existe perda maior ou menor. Tudo é perda quando se perde. O tamanho da perda, quem dá é quem perdeu.
Então, se uma pessoa perde uma agulha, e a pessoa depende daquela agulha, é uma grande perda. Para outra pessoa, uma grande perda é perder um carro caro, né? E um diante do outro, ele diz, vai lá com a tua perda de uma agulha, vai, perdeu uma agulha, não vê que eu perdi meu carro aqui, né? Então, mas para a pessoa que perdeu a agulha dela é mais importante que o carro do outro. Então, é para tirar a medida que a gente coloca nas perdas. Então, tanto faz eu perder uma agulha, como eu perder R$100, como eu perder R$500, é perda, né? Agora, se tudo que é do pó volta ao pó, então quem dá significado para a perda sou eu. E o que acontece quando acontece uma perda? Eu posso ficar preso naquela perda. Eu posso ficar 50 anos lamentando a perda. Eu tinha uma agulha uma vez, mas eu perdi, nunca mais eu achei aquela agulha, sabe? Ou posso sair e trabalhar para comprar outra, se eu quiser. Então, nós damos significado para a perda. Então, quando nós tiramos o significado, o perdão se estabelece. Então, aquilo está perdido. E se está perdido, perdido está. Mas como eu sei que nada morre, então, na verdade, não tem perda. Naquele momento, aparentemente está perdido para mim. Vê como as coisas são insólitas. Que significado vai ter daqui 100 anos se eu tinha uma agulha ou se eu não tinha? Que importância vai ter isso? Mas eu posso estar preso na agulha que eu perdi. Então, eu poderia ficar preso nas árvores que não existem mais lá. E aí, eu me desprendi. Então, assim, nós temos que nos desprender de tudo. Porque, outra vez, aquelas árvores que estavam lá, elas, quando eu notei que estavam cortando tudo e já vindo os construtores, né, aquilo não deixa de ser uma manifestação de medo. É o medo da morte também, está ali. Por quê? Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. De repente estamos lá, daqui um pouco não estou mais. Tal como a árvore. E isso dá um vazio. E o vazio é a ausência de alegria, a ausência de felicidade, a ausência de amor e paz. Gera medo, no vazio o medo gera esse vazio. E o medo, a partir do medo nós julgamos, nós condenamos, nós passamos a odiar. É tudo manifestações, formas de manifestações do medo. Então o perdão, nesse caso, sim, tira o significado que você deu a isso, isso não significa nada. Porque nada morre. Pronto, está livre disso. Não está mais preso. Pode voltar a alegria, a paz e a felicidade. Pode seguir seu caminho em paz. Entendi, Jorge. Muito obrigada. Então, quando você perdoa, o medo desaparece, né?
Quando você está com medo, é porque tem alguma coisa que você não está perdoando aí. Entendi, obrigada. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.